Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional. Nesse vídeo, um cenário completamente diferente. Já falei pra galera do Grêmio, tô falando aqui no vídeo do Inter. Terei alguns dias de folga, de descanso. A gente sabe que eu sei que tá na reta final do Campeonato Brasileiro. Na época que eu marquei, não imaginava, né, que o Inter ia dar essa arrancada tão maluca assim e iria automaticamente estar concorrendo ou brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, embora muito difícil. Mas enfim, a gente sabe que dezembro e janeiro é ainda mais louco para quem é repórter, trabalha com notícia, com contratação de jogador, liberação de jogador. Então também esse período acaba sendo importante, porque janeiro e fevereiro é bem mais quente pra gente. Mas enfim, tô aqui, tô trabalhando ainda assim com um pezinho um pouco mais, né, no freio, obviamente não vou correr tanto, mas consegui algumas informações e eu quero te deixar bem informado. Esse vídeo é o nome de KTO, pra brincar, pra te divertir, a KTO é o lugar certo que a gente sempre indica a galera. Nessa sexta mesmo daqui eu dei a dica, hein? Teve KTO pra galera, do meio-dia às 2h, teve os caras dando spins, giros na roleta da KTO. Quer brincar, quer te divertir, sabendo que é para maiores de 8 anos, que tem que ter juízo na cabeça, que a KTO vai fazer tu ganhar, vai fazer tu perder. É assim que funciona, tem que tratar como entretenimento. Então joga com responsabilidade, vai agora na KTO para brincar e para te divertir, beleza? E já aproveita lá e dá uma passadinha no jogo do Inter para ver. Hoje apostar em vitória do Inter tá dando bom, né? Gente, vamos lá. Primeira questão é o seguinte, o Wagner Martins trouxe a informação que na última partida do Internacional estavam no camarote representantes do Betis para olhar dois jogadores, o Bruno Gomes, lateral direito, e o Vitão, zagueiro, que eles ainda estão à disposição, que ainda tem possibilidade de sair. Eu completo aqui que o Inter tem 4 jogadores como possibilidade de vendas, como os 4 jogadores vendáveis, e que está todo mundo falando. Além do Vitão, o próprio Bruno Gomes apareceu agora. O Wesley já recebeu possibilidades, recentemente estava sendo falado que o Krasnodar queria ele, e se o Krasnodar quiser ele, beleza, o Inter não nega que possa conversar, mas que teria que chegar aqui com uma proposta, ainda não chegou. O Rômulo também é outro jogador que está frequentemente sendo assediado, que está frequentemente recebendo possibilidades. Destaque desses 4 jogadores aqui, que tem pelo menos o Bruno Gomes e o Rômulo, que são diretamente ligados ao André Curi. Tem o Vitão, que é um cara que tem um empresário muito forte também, que é o Juliano Bertolucci. Isso tudo a gente fala às vezes mal de empresário, mas gente, o Inter tem no seu orçamento, que foi refeito agora há pouco e aprovado pelo Conselho, a necessidade de aumentar o número de vendas, chegar a 200 milhões de reais. E esses são os 4 caras mais vendáveis do Internacional. São os 4 caras que hoje são mais consultados. O Gabriel Carvalho também obviamente está na vitrine, mas ainda não chegou nada mais forte, mais consulta e tudo mais, e o Inter não acha que seria agora a hora de liberá-lo. Então, se tiver que vender, vai ficar entre esses 4 nomes aqui. Mas, enfim, tem muita especulação de chegadas de jogadores, e algumas que eu até não falei, porque não tinha toda a informação, não tinha toda a situação mais concreta para passar. Mas eu começo pelo Lucas Barbosa, atacante que pertence ao Santos, está emprestado no Juventude. Agora, os próprios dirigentes do Juventude já estão dando entrevistas dizendo, olha, gostaríamos de ficar com o jogador, até porque né, o Ju deve ficar na Série A e tudo mais, mas já admite que é difícil porque tem outros clubes que estão concorrendo, tem mais bala na agulha e que o Santos vai pedir dinheiro e pode fazer um negócio para esse jogador. O grande problema, o valor que o Santos está querendo nele, 4 milhões de euros. A cotação do dólar, do euro, disparou, né? Tá aí uma coisa louca. Hoje, nós estamos falando aí de 25 milhões de reais. Cara, é um valor muito alto para comprar o Lucas Barbosa, que é um cara que foi bem no Juventude, que tá lá goleador e tudo mais. O Santos faria negócio, mas por 4 de euros é mais improvável que essa negociação saia. Um outro nome que também foi falado foi o do volante Eric. O volante Eric foi falado pela Nádia Mauad, que é repórter da Globo lá no Paraná, e disse, olha, Inter, Bahia e o Portland Timbers, é um time americano, está interessado no Eric, que é titularíssimo no Atlético Paranaense, que não fez uma temporada tão maravilhosa assim no Campeonato Brasileiro, mas que esse menino é muito bom e já há um bom tempo o Inter está de olho. O que eu posso te dizer o Inter não confirma oficialmente, mas também não nega. Sabe aquela história de, não, vamos ver e tudo mais, que tu já tem um sentimento de, opa, tentando eles estão. O grande problema, o Eric, o Furacão sempre é muito difícil de negociar. O Corinthians, em janeiro, tentou a contratação dele e ouviu que, olha, ou é 6 milhões de euros ou não tem negociação. E é óbvio, né, preciso te dizer que o Inter não teria esse valor. Recentemente eu vi, mas confesso, a gente como repórter ouve várias coisas e nem sempre consegue confirmar, e algumas tem que ficar com o pé atrás. Por exemplo, o que eu recebi o Atlético
tem um jogador que pertence ao Inter que eles teriam interesse em ficar e outro que pertence ao Inter que eles teriam interesse de contratar. Estou falando do Gabriel, que agora até é titular, porque está jogando no meio campo, teve lesão, do próprio Eric teve uma pequena lesão muscular, ele está jogando. Gabriel, Rufi. E tem também o próprio Baralhas, que é falado como um cara que seria interessante de tentar colocar numa negociação, de tentar fazer um negócio, porque o Gabriel Baralhas não vai ficar no Atlético Goianiense, o salário é muito alto e tudo mais, e que eles teriam interesse. Mas, gente, vamos lá, eles têm um menino que é titular, que há pouco tempo eles estavam pedindo 6 euros, eles não vão pegar 2 jogadores que eles sabem que o Inter não quer mais, que o Inter claramente está dizendo, eu não vou contar com esses jogadores. É óbvio, o Inter pode usá-los como moeda de troca em algum momento, mas não assim por um titular do outro time. Eu, por isso, deixo essa situação em stand-by, mas respeito o seguinte, olha, tem uma repórter, a Nádia Mauad, ela é realmente muito boa, ela sabe tudo de Atlético e ela disse, Inter, Bahia e Portland estão interessados. E aí a gente precisa registrar o interesse. Esse menino joga muita bola, é um cara, olha, podia ser ali o reserva do Thiago Maia. Podia ser o reserva do Thiago Maia ou até brigar com o Thiago Maia. E o Inter está dizendo que quer trazer jogadores mais jovens para rejuvenescer o time que está com uma idade alta em vários setores. Aí a gente vai de Alan Patrick, Ener Valencia, enfim, o mercado uma hora vai voltar e aí tudo mais. Gente, deixa eu te falar o seguinte, o Inter todo mundo sabe que gostaria de zagueiro, já o Roger falou que precisa, mais de um, o Vitão pode ser vendido e tudo mais. O empresário do Juan Jesus, que é um italiano, falou abertamente para o Marcelo Salzano, meu colega de Rádio Guaíba, que tem um canal aqui no YouTube, que ele conversou até, eu vi as mensagens em italiano do cara, dizendo assim, olha só, ele não pensa em voltar para o Brasil agora e ele não sabe de onde saíram as possibilidades dele vir parar no Internacional. Então eu preciso vir aqui, humildemente, dizer, olha, o empresário italiano que comanda a carreira do Juan Jesus está dizendo, cara, eu não sei e ele não sabe de onde saiu que o Inter está o contratando ou tentando contratar e tudo mais. Ele vai ficar mais na Europa. Para quem não sabe, o Juan Jesus está perto de sair do Napoli, despertou interesse colorado que quer zagueiros, mas pelo jeito não vai acabar acontecendo esse negócio, tá bom? Desculpa pelo cenário, mas eu acho que todo mundo vai entender, né? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.